E agora, nossa série especial, A Herança da Segunda Guerra. Hoje, no terceiro e último capítulo, sobre os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, a participação brasileira. Pois é, o Rede TV News entrevistou sobreviventes, enfermeiras e pracinhas que ajudaram os aliados a ganhar a guerra. Veja nesta reportagem especial. Então, era a vez do Brasil. Era preciso lutar. Ficar assistindo de longe, de camarote, sério, não. Tinha que lutar. Que você não tinha tempo. Pensar em família, pensar em futuro, nada. Você dormia abraçado com sua arma, desconfiava de tudo. Era uma luta terrível. Soldados brasileiros somaram força aos países aliados na luta contra o Eixo, formado principalmente pela Alemanha, Japão e Itália. Foi em 1942 que o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos para entrar na Segunda Guerra Mundial. Mais de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira, os chamados pracinhas, foram enviados à Itália para combater o nazifascismo. Muito do que nós sabemos hoje está presente na literatura, mas existem histórias que só quem esteve lá em combate pode contar. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. Nós entramos em ação praticamente sem nenhum preparo. Eu aprendi realmente a calcular em plena ação. Eu esperava um desastre. Nós não sabíamos o dia da semana, do mês, nem nada. De dia, não tinha hora de comer, não tinha hora de dormir, não tinha hora de nada. O governo brasileiro foi pressionado pelos americanos a entrar na guerra. Na época, sob a liderança de Getúlio Vargas, havia uma simpatia pela Alemanha nazista, o que ficou claro em decisões como a da deportação de Olga Benário, alemã que lutava no Brasil contra o fascismo ao lado do companheiro dela, o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Olga foi executada em um campo de concentração de seu país. O estopim para colocar a opinião pública a favor da entrada do Brasil na guerra foi o naufrágio de navios brasileiros supostamente atacados por submarinos alemães no Atlântico. A decisão foi comemorada pela Casa Branca. Yes, Brazil brings much to the Allied cause. São poucos os pracinhas que ainda estão vivos. Boris tem 98 anos. Ele nasceu na Ucrânia e se mudou para o Brasil com a família ainda na infância, durante a Revolução Russa. Aqui, foi naturalizado em 1941 e entrou para a artilharia da FEB no ano seguinte. Eu fui para a guerra porque quis, porque ninguém me obrigava. Havia motivos de sobra para isso. Bom, eu sou judeu, para começo de conversa. Já o mineiro João Batista, de 93 anos, formado em tiro de guerra, foi convocado. Nós, americanos, estamos aqui há 2 anos. Os brasileiros chegaram tem 2 meses. Já tem muito que nos ensinar. A presença brasileira deixou a marca em 1945, na Batalha por Monte Castelo, no norte da Itália, importante para o avanço das forças aliadas. Mas foi uma batalha sangrenta. Nossa artilharia continua bombardeando sem tréguas a área dos nazistas. E para tratar dos feridos, o Brasil enviou 73 enfermeiras à Europa. Carlota foi uma delas. Hoje ela lembra que, na época, não se intimidou com os riscos que iria enfrentar na guerra. O campo de batalha estava lá, uns matando os outros. Então morria toda hora doentes que chegaram no hospital. Eu tive uma impressão horrível. Muita gente chorou, mas eu falei, não, quem vai na guerra é para molhar. Eu não vou chorar. Os pracinhas passaram mais de 1 ano em combates na Itália. Em campo, estar vivo era questão de sorte.
quando a gente ia para o rancho, que era a cozinha, não é? A gente entrava em fila. Quando nós estávamos em fila, geralmente começava o bombardeio alemão. Aí nós nos jogávamos no chão, nos estendíamos no chão, esperávamos que passasse o bombardeio. De 1943 a 45, a Itália ficou dividida, com forças do eixo ao norte e aliados ao sul. Quase 500 mil de italianos morreram. Aos 89 anos, o siciliano Vito nunca esqueceu as cenas de terror. Ele chegou ao Brasil em 1953, fugindo de um país ainda devastado. Tudo triste, não tinha nada. Você ia trabalhar no lugar, trabalhava um dia, 2 dias, depois te mandavam embora, não te pagavam, você era como escravo. O Brasil também se tornou refúgio para milhares de alemães. Gertrud veio depois do fim da guerra. Antes disso, sofreu com a falta de comida no país e chegou a emagrecer 20 quilos em poucos meses. Também perdeu o marido, o primo e o irmão mortos em combate. Como lembrança, a alemã, que está com 94 anos, ainda guarda fotografias e correspondências. Esta foi a última carta que o irmão enviou antes de desaparecer. Ele estava bem, ele estava com saudade da gente, o que eles querem? Depois disso nunca mais teve notícias. E teve um ataque muito grande naquela época, foi em 1942. Estima-se que cerca de 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra. Entre os brasileiros foram mais de 400 soldados. Eles tiveram seus restos mortais cremados e trazidos ao Brasil apenas em 1960. Foram então enterrados no monumento no Rio de Janeiro, uma homenagem aos combatentes. Experiências ruins? As experiências ruins foram muitas. A coisa mais terrível era o estado da população. A degradação, era coisa terrível, né? O que o homem é capaz de fazer. Mas nossos pracinhas também trouxeram boas lembranças de um período obscuro, como o dia em que eles finalmente puderam voltar para casa. O povo, no Carioca, parece que não ficou uma pessoa em casa. Uma multidão na rua, tanto que atrapalhou nossa formação. Uns vindo aquela alegria por encontrar o elemento. Outros chorando porque a pessoa não voltou, né? A guerra nos ensinou a amar a pátria e ao Brasil.